Meus amigos, então uma boa noite mais uma vez. Graças ao nosso bom Deus, estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para mais uma reflexão, através dos ensinamentos e das diretrizes do nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos um bom proveito, porque é a nossa felicidade que está em jogo. E não existe coisa mais importante do que nossa própria felicidade. Então aqui, através do livro do José Carlos de Luca, aqui ele vai falar sobre dieta mental. Ele vai nos apresentar uma sugestão para que todos nós façamos uma dieta mental. Ele começa nos dizendo, aqui palavras de Emmanuel, em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Isso é muito importante, que nós façamos uma reflexão profunda sobre isso. Palavras de Emmanuel. Olha o que Emmanuel nos fala, vou repetir, pessoal, que isso é muito importante, eu gostei muito. Emmanuel nos diz, em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse, cuja causa repousa no mundo mental. Então veja que a origem, a causa dos nossos desequilíbrios, de nossas doenças, está no nosso mundo mental. Está na origem dos nossos pensamentos. Tudo começa no pensamento. Eis a importância de todos nós educarmos os nossos pensamentos. Nós sempre falamos isso, nós devemos nos amarmos. Nós temos que nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que um pensamento que não seja de Deus ganhe corpo dentro de nossa mente. Precisamos trabalhar isso incessantemente, porque a permanência de um pensamento que não é de Deus dentro de nós, por 1/1000 de segundo, é um corpo estranho dentro de algo tão perfeito que Deus fez, que é o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo físico. Então, se nós nos amamos, nós não vamos permitir que um pensamento que não é de Deus fique dentro da gente. Nós temos que partir para o bom combate, seguindo a sugestão de Paulo de Tarso, o bom combate. Então, nós temos que combater em nós os pensamentos que surgem de nós. Nunca devemos esquecer, pessoal, eu já falei isso aqui anteriormente, eu tenho um livro do Chico, que há muitos anos, há uns 25 anos, eu li essa frase e nunca mais eu esqueci, que diz assim, não existe tentação. Toda tentação nasce de nós. Nós é que somos tentados por nós mesmos. Palavras do próprio Chico, não foi de Emmanuel nem do André Luiz, é ele mesmo, a pessoa do Chico. Então veja que os maus pensamentos, sejam eles quais forem, eles surgem de nossa própria cabeça, ou seja, da nossa alma, refletida através do perispírito, e atinge o corpo físico. Porque um pensamento, uma ideia fixa, não é? ele se cristaliza. E ao cristalizar-se, ele se transformará em doenças, em patologias físicas. Então nós temos, a gente sempre fala isso aqui também, temos que aprender com Joana de Ângeles. Ela nos ensina uma técnicazinha para combater o mal que surge repentinamente em nossas cabeças. Ela nos diz assim, todas as vezes que tiveres um mau pensamento, substitua-o por um bom. Tá vendo, pessoal? É uma técnica, existem outras, né?
Existe o trabalho no bem, existem as orações firmes e sistemáticas, existem inúmeras técnicas para combatermos o mal em nós. Então aí, começando, ele nos diz, as células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Olha só, que coisa profunda, aqui a gente já tem que parar para reflexionar. As células do nosso organismo. Então, todas as células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Como é que nós queremos que nossas células, as nossas células orgânicas, né, estejam sadias, sãs, se os nossos pensamentos as maltratam, as adoecem? O pensamento é algo muito importante, pessoal. É muito importante. Então, vou repetir isso aqui que eu gostei. Ó. As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor de nossos pensamentos. Tudo que se passa na mente se passa no corpo. Veja que aqui ele generalizou. Tudo que se passa na nossa mente reflete no nosso corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Muito bem. Basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas desagradáveis. É verdade. Quando a gente tem, lembranças de um fato triste que aconteceu em nossa vida, na nossa infância, não é? De um momento doloroso que a gente passou, com a perda de um ente querido, de um sofrimento que a gente passou, isso traz felicidade? Não. Traz sensações desagradáveis. Por quê? Porque as células são atingidas com esse pensamento. Muito bem. O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Selecione seus pensamentos, tanto quanto você seleciona os alimentos que levam à sua boca. Então, da mesma forma que a gente, tem tanta pessoa que faz dieta, sabe? Que faz tanta, meu Deus do céu, seleciona os alimentos, né? Tudo na quantidade certa, no peso certo, tudo bem balanceado, né? Mas e a mente? E o pensamento? O que adianta fazer isso para o corpo? Se a mente não está passando por uma dieta mental. Porque, cadê o tratamento? Mesmo porque todos nós que estamos aqui na Terra, nós estamos aqui na Terra especificamente para realizar esse trabalho. Deus nos colocou na Terra para fazer esse trabalho. Dieta mental. Selecionar nossos pensamentos. Não nos permitirmos que um pensamento que não seja de Deus ganhe corpo dentro da gente. Porque tudo começa no pensamento. Quando as pessoas sofrem muito, não é por causa de escolha equivocada? Como é que a pessoa faz uma escolha equivocada? Não começou primeiro no pensamento? Se a pessoa fez uma escolha equivocada, já ficou evidenciado que a pessoa já tem predisposição para isso. Já tem tendência para isso. Certo? Então, ele continua. O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Selecione seus pensamentos, tanto quanto você seleciona os alimentos que você leva à boca. Os bons pensamentos, eles geram boas sensações corporais. E isto quer dizer que o corpo aprovou nosso modo de pensar. A sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade do nosso pensar. Olha que coisa interessante.
A sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade do nosso pensar. Meu Deus do céu, isso é muito profundo. Tem um dito popular que me ocorreu aqui agora, tem um dito popular que diz assim: me dizes com quem andas, que te direi quem és. Mas na nossa doutrina, eles criaram outra frase verdadeira, que diz assim: me dizes como pensas, que te direis com quem andas. Tá vendo? Ou como está a sua aura, se ela brilha ou se ela está opaca. Tudo vai depender do meu pensamento. Se os meus pensamentos forem bons, não tem como escapar, minha aura será boa. E eu estarei sendo acompanhado pelo meu anjo guardião e pelos meus guias protetores e por mensageiros de Deus, não é? Que foram sintonizados através do meu pensamento no bem. Porém, se os meus pensamentos não forem bons, a minha companhia será compatível com a minha natureza de pensar. Aí eu vou estar sendo acompanhado de espíritos compatíveis com a minha maneira de pensar, com o meu gosto, com o meu prazer, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu desejo, com aquilo que me dá satisfação. E o brilho da minha alma, como Jesus falou, faça-se luz, brilhe a tua luz, o brilho de minha alma será compatível também com a natureza do meu pensamento, do nosso pensamento. Aí ele fala, a sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade do nosso pensar. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensação física desagradável, como aperto no peito, um nó na garganta, tensão muscular, dor de cabeça. Combata principalmente os pensamentos de medo, pois saiba que a doença somente terá poder que você atribuir a ela. Você é maior do que a doença, e ela não é sua inimiga. Pare de pensar em doença como castigo. Doença é auxílio, é o bem disfarçado de mal. Olha então, que coisa interessante. Doença, olha a interpretação verdadeira que ele dá aqui a respeito de doença. Doença não é um mal, é um bem disfarçado de mal. Ora, quando o meu corpo físico apresenta uma patologia, como o câncer, por exemplo, quando surge o câncer no meu corpo físico, vamos substituir o câncer pela depressão. Quando surge uma depressão no meu corpo físico, eu fico para baixo, não quero fazer nada, enfim, os sintomas da depressão. Isto é um grito que a alma está dando. Socorro! Minha alma está enferma, está com uma patologia que surgiu através de minhas atitudes, ação e pensamento. Ora, quando as minhas atitudes, ação e pensamentos, eu atuo com elas de forma sistemática, pensamentos de ideias fixas que se cristalizam, a nossa alma, ela está com uma patologia, toda essa patologia é da alma, o pensamento é da alma, não é o meu cérebro que pensa, quem pensa é a alma, toda inteligência não vem do crânio, do cérebro, vem da alma, tem a sua origem na alma, quem pensa é a alma, quem é inteligente é a alma. Ora, se a alma está enferma, é a alma impulsionada por uma lei obrigatória de Deus para ser perfeita, ela vê essa impureza dentro de si e ela coloca para fora. Expurga, expele. E ela expele através da doença física, que a gente não quer.
e que vai na farmácia, compra remédio, vai no médico, passa na consulta para curar uma sistemática de enxaqueca, para curar um problema de coração, para curar um problema de câncer. E vai ser paliativo, não vai curar, porque quem está doente não é o corpo físico, é a alma. A pessoa está com depressão, é a alma que está enferma. Não é o corpo físico, não é a mente, é a alma. A alma é um aviso, um grito de socorro que a alma está dando. Socorro, cuide de mim. Né? A doença é para alertar a pessoa, para que ela se observe, para que ela olhe para si. E através da reflexão, né? Através que é uma viagem, uma incursão no nosso interior, a pessoa descubra o que eu estou fazendo comigo mesmo. E ela vai identificar. Né? Conhece-te a ti mesmo, então nós precisamos nos observarmos. Aí ele continua. Combata principalmente os pensamentos de medo, pois saiba que a doença somente terá o poder que você atribui a ela. Você é maior do que a doença e ela não é sua inimiga. Pare de pensar em doença como castigo. Doença é auxílio, é o bem disfarçado de mal. Conscientes disso, milhares de pessoas passaram a viver melhor depois que adoeceram, porque fizeram transformações positivas em suas vidas. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho. Por equívoco, geralmente, dirigimos o nosso pensamento para as coisas que não desejamos em nossa vida, quando deveria ocorrer o contrário. Então, tem pessoas que ficam preocupadas nas coisas que, sabe, de ruim. Não, vamos pensar naquilo que eu gostaria que acontecesse e viver especificamente em função desse pensamento, no objetivo bom a ser alcançado, na meta a ser alcançada, na certeza de que vai atingir esta meta. Por exemplo, vou dar um exemplo que me surgiu aqui agora. Digamos que eu esteja com uma doença. Caramba, então eu vou ficar pensando só na doença? Quando é que eu vou curar? Se o meu pensamento fixo está só na doença. Não, eu tenho que pensar, mentalizar a minha cura. O meu objetivo é ser curado. Por isso eu tenho que transmitir para dentro de mim, para o íntimo do meu mais íntimo, pensamentos de otimismo e de esperança. Não, eu tenho fé em Deus que eu vou curar. Eu vou me sarar, porque eu sou filho de Deus. Deus me ama. Ele está ao meu lado. Eu sou partícula de Deus. Ele está contribuindo para que eu me cure, para que eu sare. E eu vou, porque eu sou filho de Deus, eu vou conseguir alcançar esse meu objetivo. E não ficar desesperado, porque está passando, porque está demorando para curar. E ainda fica naquela incerteza. Meu Deus, será que eu vou me curar? Será que eu vou sarar? Ai, meu Deus, estou indo para o hospital. Se chegar lá eu for contaminado. Quer dizer, só pensamento ruim. Só pensamento ruim. Infelizmente, lamentavelmente, todos nós na face da terra estamos contaminados por pensamentos de pessimismo. Vou dar um exemplo que acontece, eu acho que no mundo inteiro. Digamos que a nossa filha, todos os dias, ela chega em casa da faculdade meia-noite. Todos os dias. Um dia, porém, deu 4 horas da madrugada e ela ainda não chegou. E nem telefonou. Eu pergunto para vocês, e para mim também, qual é o nosso pensamento nesse momento? Qual é o nosso pensamento nesse momento? É pensamentos de oração, de otimismo, de esperança? Ou será que a gente, não, mas nunca chegou nesse horário? Ah, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, eu não posso pensar outra coisa, porque não telefona, não comunica, sempre ligou. O pensamento é totalmente negativo. E olha, toda preocupação, nossa doutrina nos diz que toda pequena preocupação, morrem 10.000 células e as mesmas não se recompõem.
Daqui um pouco, a filha chega. E aí explica as razões que a levaram a não telefonar. Fala, não, mas a vida inteira eu telefonei. Se eu não telefonei, porque aconteceu algum imprevisto, o celular quebrou, roubaram o celular, sabe? O carro quebrou no local inóspito, não deu tempo de... Não foi, eu fiquei totalmente impossibilitado de entrar em comunicação. Então, independente de qualquer situação, o pensamento tem que ser de esperança, de fé. Esse é o momento de provar que tem fé. É difícil, mas é porque nós estamos mais habituados. A nossa predisposição sempre é para o pior, nunca para o melhor, ou para a paz. Aí ele continua. Por equívoco, geralmente dirigimos o nosso pensamento para as coisas que não desejamos em nossa vida, quando deveria ocorrer o contrário. Pense naquilo que você quer e não no que você não quer. Se quiser se curar, pense na saúde, não na enfermidade. O Mestre Jesus nos deu uma grande chave para abrir as portas da cura, ao afirmar que os olhos são como uma luz para o corpo. Jesus falou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se não forem bons, se forem maus, o teu corpo será tenebroso. Jesus falou desse jeito. Então, se os nossos olhos forem bons, se a gente visualizar as coisas que aparentemente são terríveis, mas se a gente as visualizarmos com bons olhos, o nosso corpo será retribuído com isso. Mas se os nossos olhos forem pessimistas, forem de catástrofe, forem de desastre, forem de pessimismo, aí o nosso corpo receberá essa energia negativa. Olha, pessoal, eu conheço pessoas que são extremamente negativas. Eu me sinto muito mal de estar próximo dessas pessoas. E eu tenho contato com uma pessoa assim. Quando eu chego perto dessa pessoa, já fico calado e firme na oração, porque sei que vem notícia ruim. Impressionante. Qualquer coisa que a gente fala, a pessoa, não, mas vai acontecer isso. Ah, mas eu duvido que... Aí fica difícil, né? Aí ele continua aqui. A cura depende da maneira como se olha para a vida. Um bom olhar, aquele capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de positividade, de fé e de alegria, de total confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. Para terminar, ele fala, se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. Então, meus irmãos, se nós estivermos com alguma doença, com alguma enfermidade, seja ela qual for, pelo amor de Deus, não vamos pensar nela. Vamos pensar na cura. Que aí nós estaremos colaborando com o nosso anjo guardião e com os mensageiros de Jesus que estão ao nosso lado para nos curar. Mas eles se sentem tolhidos, impossibilitados de nos ajudar, se encontra a gente de cabeça baixa, pensando que não vai conseguir se curar nunca. Fica difícil. O trabalho, precisamos parar de dar trabalho para o plano espiritual. Fica aí, portanto, para a noite de hoje, essa reflexão sobre a necessidade de nos amarmos. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que um pensamento, que é um corpo estranho, fique dentro de nossa alma. Isso vai trazer prejuízo para a nossa alma e para o nosso corpo físico. Precisamos nos amar mais. Selecionar os pensamentos. Pensamento de otimismo, de esperança, de fé e de caridade. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.